Paz seja convosco, meus amados irmãos, mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo desta série é nós estarmos indo em algumas passagens da Bíblia que falam de acontecimentos futuros e ver o que essa passagem ela fala aos nossos corações, o que tem a ver conosco, o que nós podemos aprender de ensinamento. Essas são questões importantes para os nossos dias, porque nós somos esta geração que estamos vendo grandes coisas acontecer e precisamos permanecer alinhados com as coisas dos céus. Isso nós necessitaremos do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Ele está em nós, está conosco, e nós pedimos que Ele venha nos ajudar a ter entendimento sobre todas essas coisas. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade. Estamos, Senhor, falando um pouquinho sobre a Tua Palavra, sobre questões acerca do final dos tempos, coisas, Senhor, que são importantes para nós. Pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor. Sabemos que há muitas questões, Senhor, que ainda tem uma dificuldade de entendimento, mas sabemos, Senhor, que no momento certo tudo isso vai estar revelado. Mas há pontos, Senhor, que é de fácil entendimento, há pontos que nós podemos compreender exatamente o que o Senhor está nos falando, e nós queremos, Senhor, salientar esses pontos e pedimos a Tua ajuda. O Senhor venha, Senhor, estar conosco, venha estar, Senhor, ministrando nos nossos corações, nos ajudando nesses dias, assim nós agradecemos. Amém. Amém, meu amado irmão? O texto de hoje está lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. Aqui é a passagem que fala sobre a igreja de Filadélfia. Eu queria estar lendo com os irmãos. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo vocês. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meu irmão? Essa é uma passagem tremenda, a qual essa carta enviada à igreja de Filadélfia, ela exalta esta igreja. Nós vemos que essa igreja ela não há uma repreensão de Deus, assim como Esmirna, que foi a igreja ali perseguida, ela não tinha repreensão porque aquela igreja simplesmente ela lutava para morrer por causa do nome do Senhor Jesus. A igreja de Esmirna, cada um que já entendia quando aceitava a Jesus estava já condenado à morte. Jesus, então, nesta carta não tem muito o que dizer contra esta igreja, porque eles praticamente não tinham tempo para fazer qualquer outra coisa a não ser lutar e preservar a sua fé, assim também como essa igreja de Filadélfia. O interessante é que essa Filadélfia é a antepenúltima igreja. A última igreja de Laodiceia apresenta um ponto importante, que é a mornidão, e a igreja de Filadélfia não há nenhuma questão contra esta igreja. Então nós entendemos que nesse tempo do fim, a igreja de Filadélfia representa exatamente como nós devemos proceder. Aqui fala que Deus ele tem a chave fala de autoridade, a chave fala de algo que somente Ele pode fazer,
E é exatamente isso, Jesus ele abre um caminho, Jesus ele estabelece uma conexão com os céus, e aqueles que estão com Cristo também, por causa dessa autoridade, da chave que ele tem, o acesso que ele abriu, ninguém pode te tirar. Romanos capítulo 8 diz que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não há força alguma, principado, potestade, nada que possa ter na terra, fome, pestes, destruição. Fala que o amor de Deus não podemos ser separados dele, porque Cristo já nos amou desde o início. Cristo já nos amou antes, e a prova desse amor foi Jesus. Por isso, uma vez estando com Cristo, nós usufruímos dessa autoridade que ele tem e podemos entrar por essa porta, por essa passagem, por essa conexão. Novamente, no versículo 8, fala essa expressão: eu sei tudo que você faz. E aqui diz: abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Quando nós estamos firmados, quando nós estamos com o objetivo firmado em estar com Cristo, não importando as circunstâncias, nós temos acesso ao Pai. Quando nós estamos realmente afirmados em nossa fé, quando nós estamos realmente com um objetivo claro, nós temos esse acesso. E esse acesso para nós em todo momento, em toda hora, em qualquer situação, você tem essa porta, que a porta fala de um acesso, a porta fala de um escape também, a porta fala de uma oportunidade. E podemos também aqui dizer que essa porta aberta, que ninguém pode fechar, Jesus ele também diz que a igreja ela tem essa autoridade, que as portas do inferno não prevalecerão também contra a igreja. Então nós vemos ali que a porta fala de algo ou uma barreira, mas também fala de um acesso ou de uma passagem. E aqui nós vemos que Jesus ele tem essa autoridade e fala que ninguém pode fechar, porque nós estamos do lado daquele que venceu, daquele que tem todo o poder e que tem toda a autoridade. Aí na continuação desse texto diz que essa igreja ela tem pouca força, mas mesmo assim ela obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja que tem pouca força, uma igreja que pode não ter uma grande expressão. Naquela época nós vemos que os cristãos eram uma minoria e havia uma força grande estabelecida através da religiosidade dos próprios judeus, que ainda não tinham abandonado a lei, não queriam receber a Jesus, e eles, por estar ligados também ao próprio Império Romano, nós vemos ali na própria época de Jesus, todos os sacerdotes havia uma ligação forte política, e Jesus está dizendo que essa igreja não tinha força, mas ela obedeceu a palavra. O importante não é ter força, não é ter prestígio, não é ser destacado, mas a Bíblia nos fala que o importante é obedecer. Até mesmo nós vemos que a Bíblia cita a importância é obedecer e não sacrificar. Não está dizendo ali que nós não devemos estar oferecendo algo a Deus ou mesmo fazendo um voto com o Senhor, mas está dizendo que a base principal é a obediência. O próprio Jesus ele disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando ou o que eu ensino? Fazer o que o Senhor manda ou fazer o que o Senhor ensina é uma prova de honra, uma prova realmente de que nós entendemos e nós realmente o recebemos. Porque na liberdade que nós temos, nós escolhemos nos submeter. Na liberdade que nós temos, nós escolhemos estar com o Senhor, porque reconhecemos que Ele tem não somente toda a autoridade, mas toda a palavra. Os discípulos disseram: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então essa pouca força, ela mostra que a própria influência no meio das pessoas ela é fraca, mas essa obediência os torna-se grandes. Jesus certa vez diz: você quer ser grande no reino de Deus? Sirva a todos. E esse servir a todos, olhando pela ótica deste mundo,
é uma fraqueza, servir a todos ou é um sinal de humilhação, porque o estar por cima, ou ter força nesse mundo, é aquele que muitas vezes pisa em outros, é aquele que tem uma força, uma autoridade destrutiva. Mas o reino de Deus nos ensina que aquele que é forte no reino, aquele que é humilde, aquele que faz pelo outro, como Jesus, ele foi demonstrado como um grande servo, né? O servo de todos. Nós vemos ali Jesus lavando os pés dos discípulos e ele dizendo: olha, se você não permitir que eu faça isso, vocês não têm parte comigo, porque nós recebemos essa graça, esse favor, nós recebemos algo de Deus que nós não poderíamos pagar. Essa graça infinita através de Jesus, ele nos serviu, ele tomou o nosso lugar, ele fez coisas que nós precisamos nos sujeitar, nos submeter para poder assim receber. E aqui fala sobre essa pouca força, mas que essa igreja, ela obedeceu a palavra e não negou o nome do Senhor. No versículo 9 diz: veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são. Nós vemos que diversas passagens falam dessa sinagoga. A sinagoga era um local onde os judeus se reuniam, onde eles estavam ali falando sobre a lei, estavam ali fazendo, podemos dizer assim, o culto, né, deles. E Jesus chama de uma sinagoga de Satanás, porque a partir do momento em que eles rejeitaram Jesus, a partir do momento em que eles agora estavam perseguindo a igreja ou os cristãos que estavam ali, que professaram o nome do Senhor Jesus, eles se tornaram agora opositores. A Bíblia fala que ou eu estou a favor ou eu estou contra. E às vezes estar contra não quer dizer simplesmente eu declaradamente dizer que eu sou do diabo. Simplesmente eu fazer coisas que venham a ser oposição ao que Deus está fazendo, me coloca do outro lado. E assim que esses judeus eles estavam fazendo desta forma, eles perseguiam a igreja, eles queriam matar os cristãos, eles achavam que eles estavam corretos e que os cristãos eles estavam fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. Então nós vemos que havia toda uma confusão, uma fé distorcida, um mau entendimento de tudo aquilo que era necessário agora para chegar até Deus, e isso era algo que realmente era muito evidente. Nos dias de hoje, o que nós podemos dizer? A igreja também pode estar sendo perseguida. A igreja os cristãos hoje estão tentando serem mortos. Em alguns países isso é literalmente uma realidade, mas também nós podemos dizer que em outros países em que isso não é uma evidência propriamente física, né? Querer matar, querer destruir, mas existe a destruição espiritual, o matar espiritual, ao qual nós vemos que o sistema deste século, onde Satanás domina, tenta denegrir, destruir o cristão no seu corpo espiritual. Nós vemos que assim como a igreja era perseguida para que eles viessem negar o nome do Senhor Jesus, e eles eram colocados em situações em que estava ali diante da vida ou da morte, mas eles não negavam o nome do Senhor e eles permaneciam firmes até o final. Assim também hoje espiritualmente, muitas vezes nós somos colocados ou pressionados a ceder, mas muitos estão cedendo, muitos estão retrocedendo, muitos estão abrindo a porta do seu coração para que Satanás propriamente dito venha entrar, porque muitos estão abandonando a fé, muitos estão deixando de servir realmente ao Senhor. E nós vemos aqui que aqueles que estavam ali obedecendo a palavra, não negando o nome do Senhor, são aqueles que fazem parte desta igreja, a igreja de Filadélfia. Assim também nós devemos fazer como eles, porque se eles foram aprovados por essa, podemos colocar assim, se eles foram aprovados por essa obediência, por essa decisão
assim também, se nós fizermos, nós assim o seremos. Amém? Aqui diz que eles vão ser reconhecidos, né? Aquela igreja, ela veriam a reconhecer, ou como está aqui escrito no texto, a verem prostrarem-se seus pés e reconhecerem que eu amo vocês. Agora é interessante que no versículo 10 fala algo muito importante, porque obedeceu a minha ordem de perseverar. Aqui nós vemos que a palavra fala que há uma ordem do Senhor: perseverar, permanecer. Nós vemos que o livro de João diz que as palavras de Deus precisam permanecer em nós. E nós precisamos permanecer no Senhor Jesus. Assim, nós vemos que o nosso dia a dia, ele é recheado dessa perseverança, ou deve ser recheado dessa perseverança. A nossa vida deve ser uma vida de perseverar. Mas perseverar no quê? No amor, perseverar na palavra, na obediência. Nós vemos que nós estamos vivendo um tempo em que a mente das pessoas está sendo distorcida, uma distorção da verdade, uma distorção dos fundamentos de Cristo. E isso tem afetado a sua obediência, isso tem afetado a sua perseverança, e nós precisamos orar para que essas escamas ou essa cegueira espiritual ela venha cair, porque isso pode comprometer ao que Deus estabeleceu. Versículo 10, porque obedeceu a minha ordem de perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Interessante, meu irmão, essa palavra, porque está dizendo assim: na medida que você obedece à minha ordem, olha o que a carta está dizendo, na medida que você obedece, ou porque obedeceu à minha ordem de perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Então nós vemos aqui que quando eu estou em Cristo, quando eu obedeço ao Senhor, automaticamente eu estou protegido num tempo de provação. Automaticamente eu estou protegido num tempo de prova, porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que estará estabelecida uma grande tribulação. E essa tribulação será tão grande e tão intensa como nunca houve na face da terra, e a Bíblia diz que como nunca haverá. Interessante que essa palavra aponta para um livramento, ou podemos dizer assim, um arrebatamento. Há correntes que entendem esse versículo como já uma profecia para o arrebatamento da igreja. Outros não entendem dessa forma. Mas eu, vendo esse texto, eu entendo dessa forma, porque no versículo 11 aqui diz: venho em breve. Interessante que se Jesus está dizendo que venho em breve, e há uma orientação, uma ordem para obedecer, para perseverar, e ao mesmo tempo, após essa ordem, diz que porque eles obedeceram, então eu o protegerei do grande tempo de provação. É claro que nós podemos entender aqui que também significa aqueles que morreram em Cristo estão livres de toda a condenação, estão livres de todo as questões com a eternidade sem Deus. Mas nós precisamos entender que a geração dos últimos tempos é a geração que verá essas coisas. A geração que vai estar viva, que terá o seu corpo transformado ou glorificado. É a geração que vai ver o Senhor Jesus, que vai ouvir a trombeta de Deus, que vai subir. Então, diante dessa questão, e o objetivo dessa série é trazer essa questão para o momento nós que estamos vivos, não daqueles que já partiram em Cristo, mas é esse momento iminente. Então nós entendemos claramente, e a palavra está nos dizendo isso, que se nós seremos então livres do grande tempo de provação que virá por todo mundo, significa que aqueles que estão vivos, perseverando, obedecendo a ordem de obediência ao Senhor, esses serão livres desse tempo onde todos serão postos à prova, todos os habitantes da terra. Nós vemos nos episódios anteriores que nós não somos destinados a ir. Nós vemos que há um propósito nesse tempo, e a igreja
ou aqueles que estão com o Senhor, ou aqueles que obedeceram a ordem de perseverar, eles não precisam passar por este momento. Pode ser que nós pegamos uma parte, um pedaço, vamos ver algumas coisas acontecer, mas o Senhor não deixará que nós venhamos passar por tudo isso, porque há também coisas que precisam ser feitas nesse tempo. E aqui então no versículo 12 fala: o vitorioso se tornará uma coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Quem é o vitorioso? Aquele que permaneceu, aquele que perseverou. Esse, como recompensa, nunca será tirado da presença do Senhor, porque estará com o Senhor para todo sempre. Estará com o Senhor para receber tudo aquilo que o Senhor vai liberar para nós. Se tornará a coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. Eu também escreverei nele o meu novo nome. Que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, meu irmão. Um outro ponto importante aqui no versículo 11 é a continuação. Aqui no versículo 11 diz: apegue-se ao que você tem. Então, se há uma menção de uma perseverança, se há uma ordem de eu permanecer, e a grande questão é: eu tenho que permanecer no quê? No que eu tenho que permanecer? Nos fundamentos, na palavra, na fé, na busca pelo Senhor. Esses são os elementos principais. Foi o que Jesus estabeleceu na nova aliança. Eu tenho que perseverar contra a carne, como nós temos visto nos últimos episódios, perseverar em estar tendo uma comunhão com o Senhor. Isso implica, e tudo isso que eu estou falando é obedecer. Nós vemos que Jesus ele ensinou todas essas coisas, nos ensinou a orar, a estarmos com o Senhor. João 15 fala que nós somos os ramos e precisamos estar ligados. Tudo isso tem a ver com essa perseverança. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, tudo aquilo que o Senhor fez. A Bíblia diz que o acesso nos dá ousadia, então nós precisamos entrar constantemente nesse lugar em Deus. Há um Pai que está no secreto nos esperando. Então tudo isso tem a ver com a perseverança. E aqui diz: apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tomar a minha coroa significa eu perder o tesouro precioso. Tomar a minha coroa significa que eu não vencer. Tomar a minha coroa é eu perder a minha salvação. Então aquele que não consegue perseverar, esse terá sua coroa tomada. Porque a expressão coroa está sendo citada aqui por causa de dois versículos, ou algumas passagens que falam sobre isso. Nós vamos ainda em um dos episódios aqui do VUT falar sobre essa questão da coroa, e é bem interessante porque no Romanos 10 fala assim: então, porque você julga outro irmão, por que o despreza? Lembre-se de que todos nós comparecemos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará para mim, e toda a língua declarar lealdade a Deus. Então aqui está falando que nós vamos ter que passar diante do tribunal, ou o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. 2 Coríntios 2, 9, 5, 9, fala algo também sobre esse assunto. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Aí no versículo 10, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então fala sobre um tribunal que nós vamos estar. Só que esse tribunal, ele não é para condenação. Isso que nós vamos ver nos próximos episódios, quando aqui o livro de Apocalipse fala sobre esta coroa. Significa que nós vamos receber uma recompensa, porque a palavra diz que ninguém vence o Senhor no dar. E a palavra também diz que o nosso Deus, ele é justiça. Então, ele precisa exercer toda a justiça. Mas nós que estamos em Cristo, Romanos 8:1 diz que não há condenação para nós.
mas o Senhor vai avaliar também tudo aquilo que nós venhamos fazer. Ele vai nos recompensar. Essa coroa que muitas vezes na Bíblia está mencionada, né, a coroa da justiça, coroa de glória, a coroa que nós vemos os 24 anciãos lançando aos pés do Senhor, significa que Deus vai nos recompensar. Então nós vamos falar um pouquinho disso nos próximos episódios, né, sobre essa coroa, e que nosso trabalho ele não é em vão no Senhor. Às vezes você faz alguma coisa, às vezes você pode olhar e ver tantas coisas ao seu redor e você diz, será que vale a pena eu fazer tantas coisas? Mas você está fazendo para Deus, e para Deus com certeza vale a pena. Tudo que você faz, desde o bem pequenininho, mesmo que seja um pouco maior, Deus ele recebe, Deus ele vai te recompensar. Amém, meu irmão? Então a ordem desta carta do episódio de hoje tem a ver com a perseverança, a ordem de obedecer até o final e não negar o nome do Senhor Jesus. E como nós vimos, não é negar o nome do Senhor Jesus, não é simplesmente como aconteceu no passado, diante da morte, né, as pessoas estavam ali firmes, mas nós estamos vivendo um tempo em que tudo está acontecendo espiritualmente, né? As coisas estão acontecendo dentro dos corações, na mente. Então não negue o nome do Senhor Jesus, permaneça firme até o final, obedeça, né? Tenha a palavra de Deus dentro do seu coração, não importa a situação. Você vai ser esse que vai perseverar até o final, esse que tem essa porta aberta, que ninguém pode fechar, que você, por estar com o Senhor, Ele conquistou a preço de sangue, e você está protegido, porque está com o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida, e nos vemos no próximo episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe.